Bom dia, boa tarde, boa noite do canal Educação. Gente, olha só, primeiro, estou muito feliz novamente de estar aqui, porque afinal de contas eu fico às vezes ansiosa para vir falar com vocês. Eu havia dito no vídeo anterior que seriam casos verídicos sobre educação e espiritualidade, certo? Certo. O primeiro caso, ele ocorreu num espaço social em Salvador, capital da Bahia, né? Chamado Mansão do Caminho. A Mansão do Caminho é uma grande obra social que foi criada aproximadamente em agosto de 1952. Olha só, 1952. E foi criada pelo Divaldo Pereira Franco e o amigo dele, muito amigo mesmo, Nilson de Souza. E nesse espaço, o espaço acolhe um grande grupo de pessoas carentes, crianças carentes. E lá existe a escolaridade também, não é somente para essa questão do amparo, de fornecer alimento, não. Existem atividades profissionais que vão sendo desenvolvidas lá dentro mesmo, mas antes de chegar a essa parte das atividades, eu quero que vocês saibam o seguinte, que na Mansão do Caminho existe toda uma educação, desde a educação infantil até o ensino médio, que é profissionalizante. E voltando para essa questão do ensino da educação infantil, é justamente aí que eu quero contar o caso verídico do assunto que trata aqui o canal dessa vez, que é educação e espiritualidade. Numa salinha de jardim da infância, a professora conversando, né, toda uma pedagogia para mostrar que cada pessoa desenvolve a longo prazo uma atividade profissional. E a pergunta da professora às crianças foi a seguinte: o que você gostaria de ser quando crescer? E uma criança disse para a professora: tia, eu quero ser assassino. A professora, ela teve aquele impacto e foi desconversando e deixou para lá naquele instante, né, gente? Nós não temos o que falar, nós não temos o que responder, a gente se prepara para um outro momento. Foi o que ela fez. Ela procurou o Divaldo Franco, que é, na verdade, o gestor de toda a Mansão do Caminho. Existem os auxiliares, existem todos aqueles em que ele confia para contribuir também para a administração do espaço. Mas ele é o gestor número 1 porque ele, afinal de contas, teve a ideia de criar a Mansão do Caminho. Então, a professora procurou o Divaldo e disse: seu Divaldo, eu preciso muito falar com o senhor. Não pode falar, minha filha, calma. Contou o caso para o Divaldo. E o Divaldo disse o seguinte: você vai escolher um horário diariamente e você vai trazê-la aqui para conversar comigo. Você vai falar: você vai conversar com o tio Divaldo. E as crianças conhecem o Divaldo. Todos da Mansão do Caminho entram em contato com o Divaldo. O Divaldo, conversando com a criança, em certo momento, então, começou devagarzinho, usando a pedagogia dele, porque o Divaldo, vocês sabem, eu já falei aqui, ele é um grande educador. Ele tocou no assunto de uma forma bem tranquila, né, gente? Nada de estardalhaço. Aí ele foi falando o seguinte, já que a ideia da criança era justamente ser assassino, né, o menininho. Onde o seu papai está? Aí ele falou: papai está preso, minha mãe contou. No decorrer da conversa, cada dia um pouquinho, não era só falando sobre esse assunto, mas falando sobre outras profissões. Ele disse assim: a sua tia falou que o que você gostaria de ser mesmo quando crescesse? Aí ele repetiu. Aí o
Divaldo, muito sabiamente, disse o seguinte, mais ou menos assim, quando eu era pequeno, eu não tinha assim uma ideia do que eu seria, do que eu gostaria de ser, mas quando o tempo foi passando, eu fui desejando ser um professor. E hoje eu sou um professor. Ah, eu sei, tio. Pois é. Onde o seu pai está mesmo? Meu pai está preso. Pois é. Então, olha só. O tio Divaldo escolheu ser professor. O tio Divaldo está aqui, livre. Eu vou para onde eu quiser. Eu faço, né, dependendo do que eu queira, aquilo que eu escolher. Você acha que o seu pai está feliz lá, sendo preso? Não, acho que não, tio. E o Divaldo Franco, com toda aquela sabedoria, incluindo uma dosagem gigantesca de amor, aquele futuro cidadão do planeta, não é só do Brasil. O Divaldo foi aos pouquinhos conversando e mostrando àquele menino que ele não precisava escolher aquilo. Certo momento, o Divaldo fez a pergunta, depois de muita conversa, na realidade muita doutrina, né, gente? Aí ele falou, e agora, o que você pensa em ser quando crescer? Tio Divaldo, quero ser professor. Aí você vai dizer assim, lógico, ele foi manipulando com a conversa dele até o menino dizer que queria ser professor. Não. Ele mostrou na prática o que ele era, mostrou na prática a situação que estava sendo vivida pelo papai e a que estava sendo vivida por ele, sem criticar, sem julgar, mas mostrando que ele tinha opção de escolher uma outra coisa que o fizesse estar melhor, gente. Educar é mostrar a realidade. Educar é fazer com que qualquer que seja a pessoa, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, não importa, já disse aqui, não importa a faixa etária, não importa a religião, não importa a cor, o sexo, não importa, importa que é ser humano, importa que ele precisa entender que ele tem o que? Ele possui liberdade para escolher. E para cada opção, a gente precisa pensar nas consequências. E uma criança, mais ainda do que nós adultos, uma criança, ela depende muito da nossa maneira de mostrar a ela o que ela vai poder fazer num futuro bem próximo. Então, hoje, esse caso é o caso número 1, verídico. O Divaldo Franco, em uma série de palestras, uma série de entrevistas, ele conta isso porque, afinal de contas, ele é educador e ele também quer contribuir para que todos nós possamos ter um exemplo, pelo menos, de como é realmente a prática do amor, espiritualidade na educação, que precisa muito mais do amor do que simplesmente eu querer que meu aluno, que meu filho, que meu sobrinho, etc e tal, saiba ler, escrever, pense muito mais. Ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa consciente das escolhas. Pense nesse primeiro caso, tá bom? Se vocês desejarem, vou fazer aqui um pedido a alguns professores
Existem muitos professores que gostariam de pedir alguma orientação em alguma coisa. Pode me usar à vontade, tá bom? Mais para frente eu vou passar o e-mail para quem gosta de mandar recado pelo e-mail, tá? Beijo para vocês, gratidão por mais essa oportunidade e lembre-se bem, a educação aqui no canal, ela é educação como um todo, não somente se voltando à questão da sala de aula, do conteúdo. Educação porque nós vivemos a educação. Tudo que acontece nesse momento, essa nossa troca, esse nosso intercâmbio, isso é educação, né? Beijo para vocês. Tudo de bom. Até a próxima.